Olá, muito bom dia. Começando mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7. Aqui com Luiz Augusto Fischer, fazendo anotações. Presente. Juremir Machado da Silva. Bom dia, professor. Mais vermelho do que nunca. Sim. Está desde terça-feira comemorando. Não paro mais. Não para mais. E hoje o nosso convidado, Werner Schönemann. Azul de felicidade. Com o quê, Werner? Com o quê? Com tudo, com a vida, com a beleza do céu, com a chuva maravilhosa. Tudo me encanta. Terça-feira à noite fosse ver um filme, o que fizesse no dia ontem foi mais dia de ficar maratonando série, né? Ficar olhando. Não, eu seco, eu vejo. Bom, a gente vai conversar, tá com a peça em cartaz, estreou, hoje é sábado, então estreou ontem, sexta-feira, né? Sim. E hoje no Teatro São Pedro. Hoje e amanhã ainda no Amanhã Teatro duas edições, né? Não, amanhã é uma edição, por enquanto é uma só, apesar de que os ingressos já estão praticamente esgotados. Domingo não são duas edições? Não, domingo é uma às 18. Se precisar, a gente vai fazer uma matiné. Não, eu vi no serviço do Teatro São Pedro, tinha umas 13 horas marcado, vou olhar depois de novo. Então já vai fizeram sem eu saber, porque eu tô rodando de uma entrevista para outra, não me avisaram isso ainda. Nesse meio tempo marcaram mais uma Só iam te avisar na hora do almoço. Na hora do almoço, come mais cedo, 11 horas está na hora de almoçar. O almoço hoje é mais cedo. O que tem? Tem a peça uma. Mas é que está muito legal também. Essa venda do dia da estreia foi maravilhoso. Hoje, à noite, tem a participação de Gomes, o psiquiatra e psicoterapeuta Gomes, agora Henrico Gomes, não, Eurico, mais uma coisa assim. Eu sei, conheço ele por Dr. Gomes. Euclides Gomes. A Luciana Pavão e o Júlio Conte, também médico psiquiatra, além de autor teatral, vão debater o tema da peça. Né? Depois do espetáculo, vai ter a conversa com eles, com a plateia. Ali mesmo? No Teatro São Pedro mesmo. Ali a gente vai debater por uma hora e meia, mais ou menos, ou o tempo que as pessoas quiserem, sobre essa relação filho-pai e essa busca do lugar do masculino, né? Que é o assunto da peça. A peça que se chama O Espantalho. O texto é do Bob. É do Bob, com finalização minha e dele, né? Eu acrescentei bastante coisa em histórias, situações assim, porque esse personagem... Bob Balles aqui, a gente Bob disse Balles. Bob Balles. Exatamente. Essa situação de um cara que ele vai contando histórias da vida dele. É um monólogo. É um monólogo. E vai contando histórias da vida dele, e essas histórias vão compondo um painel interessante da relação dele com o pai. Ele está trazendo as cinzas do pai numa urna para jogar naquele lugar lá. E, basicamente, ele quer jogar num rio, porque daí não vai mais nunca existir um lugar para voltar onde estiverem as cinzas do pai. E tem coisa autobiográfica tua? Muito poucas. O fato de que o personagem é um ator, né? Porque precisava disso pela opinião, digamos, clássica masculina a respeito do que é um ator, né? Uma coisa assim um pouco afeminada, né? E essa é uma questão que perpassa todo o texto, né? Porque tem que ficar os homens desde pequeninhos, isso muda muito. Um grupo mais urbano, menos urbano, bolhas dentro de uma cidade, né? Mas em termos gerais, homens não choram, homens não mostram medo, homens têm honra, homens se dão a valor, né? Homens são aqueles que estão calmos na hora do pânico. Tipo o argentino, né? Na hora de cobrar o pênalti. Tipo isso, né? Tipo aquele uruguaio, goleiro. O goleiro. Esse que pegou a bola para si, não defenderam, nenhum goleiro defendeu nada. Um bando. A frase dele no final foi a seguinte na entrevista: se eu não defendo, eu faço. Mas bela frase, né? Bela frase, eu queria ter escrito essa frase aí, pô. Mas então o nosso assunto passa por essas duas coisas, né? Por essa negação que o meu personagem tem de ter que reafirmar uma masculinidade que só pelo fato de precisar ser reafirmado o tempo todo já mostra quão frágil ela é, né? E é mais ou menos isso aí. Já que nós estamos aqui em plena psicanálise, então vou te perguntar aí,
A tua relação com o teu pai foi boa? Foi uma relação... É boa. Mais ou menos, né? Mas mais ou menos. Porque Mas ela não teve os atritos que essa tem, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, de uma certa incompreensão mútua, sim, né? Mútua. Tipo, quando No tu início foi não parecia fazer- que era mútua, mas foi parecendo mais mútua à medida que o tempo passa. Mas quando tu virou ator, ele Esse se era assustou. Esse era o grande problema. Ele sempre foi o grande a problema. pergunta do Fischer... E era uma coisa não só porque era um ator, digamos, uma coisa pudesse ser efeminado, não. Porque era uma opção Claro. por uma atividade que não era respeitada como uma profissão. Pô, eu Não era tinha doutor, não era estudado um história, eu era advogado, né? professor. Por que não ficou sendo professor? Por que não era advogado e juiz como ele? Né? Ou médico como meu irmão? Né? E assim por diante. Né? Você é ator, artista. São degradados. Né? Uhum. E isso foi uma coisa muito difícil. Anos e anos depois, ele, numa entrevista num jornal, ele foi entrevistado porque eu tinha feito lá a Casa das Sete Mulheres, e o sim. Bento Gonçalves e tal. E aí ele meio que fez um meia-culpa, né? Fez um meia-culpa, dizendo que, olha, porque o repórter pergunta assim, poxa vida, é difícil o cara sair daqui do Sul, fazer sucesso no Brasil todo, essa é uma trajetória complexa, não é todo mundo que consegue Claro, e tal. claro. E aí ele acrescentou assim, não, mas ele ainda teve que lutar com uma outra barreira lá em casa. Olha só. Olha, Não é? Que legal. Aproveitando de falar assim, a gente conversou assim, já com o Ney, com alguns músicos aqui, Nelson Coelho de Castro, e sempre a gente fala muito da questão de local e nacional, se transformar em um nome nacional. E foi até o Juarez Fonseca que disse que a diferença é quem vai e quem fica. Né? Que para fazer sucesso nacional tem que necessariamente, algum dia eu vou morar em Rio ou vou morar em São Paulo. Como é que foi isso para ti, para se tornar um artista nacional, uma figura conhecida no país todo? Né? Como tu conseguiste? Quando eu assinei o contrato com a Globo, primeiro fiz a Casa Sete Mulheres, mas no meio da casa, acho que na terceira semana em que ela estava no ar, eles me ofereceram um contrato de 3 anos. E depois foram os contratos de 4. Mas eu resolvi, então vamos fazer o seguinte, eu tinha 44 anos, né? Já estava com uma carreira grande, já tinha feito muitos filmes, já tinha dirigido filmes, tinha sido premiado de tudo que é jeito, e aí era a hora de tentar fazer televisão, que é um negócio difícil, um desafio bacana de fazer. E eu levei a família para o Rio, todo mundo foi para o Rio. Depois voltaram, aí me separei e tal, continuei no Rio. Eu, na verdade, assim, em 2019, eu achei que seria legal eu ter uma casa em Porto Alegre. Pô, vou ter uma casa em Porto Alegre, porque eu não gosto do Rio. Eu nunca me adaptei ao Rio de Janeiro, nunca. O estilo de vida, a cidade? A todas as pessoas, a maneira de ser das pessoas, sabe? Eu tenho excelentes amigos do coração lá, mas assim, existe uma... Como é que eu vou explicar isso? Vou explicar usando uma frase do Jaime Monjardim sobre os gaúchos. Ele disse que no Rio Grande do Sul, o teu inimigo te olha no olho. E essa é uma diferença importante. Então, quando tu é chamado para ser o Bento, tu tá morando aqui, em Porto morando Alegre? aqui, morando aqui, e eu tinha feito o filme que baseou a minissérie. A minissérie toda era Neto Perde Sua Alma. Quando eu fui fazer a primeira reunião, ainda não contratado com o Jaime Monjardim, nas salas da produção, passava em looping, Neto Perde Sua Alma, em todos os monitores, tinha monitores nos cantos, sala de arte, sala de figurino, onde estavam os roteiristas, todo mundo, Neto Perde Sua Alma o tempo todo. Mas porque para eles pegarem um clima... O clima foram usados alguns códigos visuais que foram inventados, na verdade, pela Tânia Oliveira, que fez o figurino do Neto Perde Sua Alma. Ela inventou aquela história da lista branca e lista vermelha nos uniformes. Porque senão todo mundo usava o mesmo. Na verdade, todo mundo usava o mesmo uniforme. E era uma briga dos de lá contra os daqui, né? Não era. E depois porque depois que os cavalos cruzam, você não entende mais nada. Aquilo é uma zona. Polvadeira pura. E fazendo a cena, a gente não enxerga nada. É poeira, cavalo pulando, gente berrando, as pessoas caem para cima de você. Então, realmente era muito difícil. E a Tânia inventou um código. E esse código não é histórico. E a Casa das Sete Mulheres usou o código da Tânia. A Tânia, que aliás é a diretora de arte do meu espetáculo agora. A mesma Tânia. E tu já andava a cavalo nessa época? Não, eu aprendi. Eu tive. Por causa do Neto. O Tabajara Ruas bancou. Do Neto, o Neto Perde a Sua Alma. Neto Perde Sua Alma. Dirigido pelo Tabajara Ruas e o Beto Souza.
A partir do romance do Tabajara Rua. Exatamente. Ali eles me deram 9 meses de aula de cavalo. Eu tinha aula todos os dias de manhã e aí fazia academia para consertar as costas todo dia de tarde. Pegou o gosto? Peguei. É muito bom andar a cavalo. É verdade. É uma delícia, né? Tu era ruim, tu era aquele aluno que teve que fazer mais aulas que o normal, tu era... Não, já foi pegando jeito. Qualquer coisa que eu faço, eu sou muito CDF. Levou jeito. Peguei jeito. O pessoal aí, os gaúchos diziam, você bem de a cavalo. É. Tu é bem de a cavalo. Eu sou mesmo. É bem isso. Bem de a Que cavalo. legal. É porque tu é um gaúcho de Porto Alegre, né? Sou gaúcho. Tem alguns porto-alegrenses que dizem, não sou gaúcho, eu nasci em Porto Alegre. É o teu caso. É o teu caso. Não, O outro tipo que é sou gaúcho, mas não exerço. Não Não exerço seu também. Peninha. Seu Peninha. Eu gosto dessa também. Sou gaúcho, mas não exerço. Mas eu também sou mal-humorado e não exerço. Mas os Porque caras isso é falta de humor, né? Eu estava te perguntando lá no Rio, os caras te cobram por ser gaúcho, assim, porque eu estava contando a história do Humberto Gessinger, que é gremista, e ele me contou uma vez, enfim, que ele foi morar lá, o Grêmio perdia, os caras pegavam no pé dele, o porteiro do prédio pegava. O Inter perdia, pegava no pé dele igual, né? Eu não tive isso, eu não tive isso. Sabe que eu tenho uma coisa, eu costumo dizer sempre que eu estava contando, vamos voltar ali, que eu ia vir para cá no dia 2019, eu decidi e tal. Sim. Em fevereiro de 2020, eu entrei na casa onde estou agora, em fevereiro. Em março fechou o mundo, na pandemia. Aí eu não saí mais. Pronto. Não saí mais daqui. Pronto. E é bom morar aqui. É muito, muito legal. Eu vou ficar baseado aqui. Mesmo assim, agora eu estou Não tem mais casa no Rio ou tem ainda? Tem um flat lá para ficar lá, né, no lugar, lá na época de gravação. Mas eu não tenho esse... Sabe que eu digo assim, ó, o único lugar onde existem restrições a gaúchos é no Rio Grande do Sul. É que a gente conhece mais os gaúchos. Porque o conhecimento é mais profundo. É claro. Pode ser que seja por isso mesmo. Mas eu Por quê, velho? Eu sinto uma aceitação, assim... Pô, cara, eu fui trabalhar até no Acre. Do Acre para o Rio Grande do Sul, eu só não conheço 2 estados, sabe? O Amapá e Rondônia. Os outros estados todos eu conheço. A aceitação é muito grande. O carinho das pessoas, claro, eu tenho uma imagem construída em televisão, da Globo, que muda uma coisa, muda um pouco, né? O fenômeno chama-se Rede Globo. O fenômeno não sou eu, né? Mas, de qualquer maneira, eu sinto um pouco parece que a gente já nasce ressentido aqui, né? O ressentimento vem junto, já, sabe? Então, é um negócio impressionante, mas de qualquer maneira. Talvez algumas regiões do litoral catarinense também não seja tão unânime, mas dali em diante, uma vez um deputado, eu estava em Minas, e um deputado estadual lá disse, pô, tu vem de um estado que é um estado de uma cultura muito interessante, tu sabe que todos os estados do Brasil gostariam de um dia chegar a ser Rio Grande do Sul. Olha. Muita gente diz isso. Mineiro. Muita gente. Que olha, o mineiro pode se orgulhar de uma porrada de gente. Né? O Rio Grande do Sul está nas tuas reflexões. Eu digo isso pelo seguinte: o Werner também recentemente lançou um livro. Aliás, vai ser lançado aqui em Porto Alegre no dia 16 de setembro, não é isso? Eu li em algum lugar que tem um lançamento do teu livro aqui, dia 16. De novo? Eu não sabia. Mais uma que tu não sabia. Ele foi lançado há 1 ano e meio, né? Ele foi lançado aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, assim, então, 3 dias seguidos. E que se chama Alice Deve Estar Viva. Exatamente. E que é uma... vai ter um lançamento dia 16? Vou perguntar para o pessoal da Almedina. Eu li isso em algum lugar, pergunta para o Dionísio. O que vai ter é venda do livro lá no São Pedro. Teve ontem e continua hoje e amanhã. E o livro conta a história de um homem que volta para uma fazenda em Bagé. Uma fazenda em Bagé. Sabe o que é, cara? Bagé é muito lindo. Aquela paisagem é muito linda. Aquela paisagem, aquelas coxilhas eróticas, aquelas coisas, sabe? Coxilhas eróticas? Mas tem um erotismo naquelas coxilhas. Por isso que elas chamam coxilhas. Vem de coxa. Vem de coxa. Vem de coxa. E é tão bonito. E eu precisava estabelecer alguma relação com o Uruguai para a trama, que é uma coisa que acontece realmente, baseada em fatos reais, mas não se trata de um fato real, é baseado, quer dizer, o contexto é um fato real. E aí eu queria fazer uma coisa com aquela paisagem mesmo, a paisagem do Pampa, que é uma paisagem... Pô, Pampa é uma coisa rara. É raro, é um bioma pequeno, que só existe nessa região aqui, no mundo todo só existe, e razoavelmente bem conservado, principalmente no lado uruguaio, né? É muito bem conservado. Aqui agora eles estão arrasando. A soja aqui está... Eucalipto e soja, sabe?
Não tem mais aquele horizonte coxilhado. Bem isso. Aqui em vários lugares do Brasil, né? Todo mundo só quer Eucalipto soja só. agora. Em Soja. regiões assim, eu que sou de Santana do Livramento, fui lá recentemente, é incrível, não tinha soja lá antes. Quando eu era guri, adolescente, não tinha Os soja. chineses O compram solo tudo. não se prestava, agora eles corrigem o solo e plantam soja. Plantar no teu pátio soja, os chineses vão comprar. Eles estão Agora comprando lá é tudo. Todo mundo soja- só quer comprar soja. soja, Só oliveira- quer plantar soja. Soja, oliveira, eucalipto e uva. E oliveira, parece que nós temos o solo, melhor Muito, solo muito do propício. mundo para plantar oliveira, né? Estreou um filme agora que eu já vi, vou ver de novo agora, que é Casa Vazia. Ah, sim, eu quero ver também. Filmado em Livramento. Filmado em Livramento. Casa exatamente. Vazia? É Casa Vazia. impressionante a história. A história do sujeito. Giovanni Borba. Borba, exatamente. Giovanni Mas Borba. ele é brasileiro? Sim, daqui. Sim, gaúcho daqui. É. Fez um filme interessante. O filme Foi é uma. Bota em cena um sujeito que é um peão desempregado, isso. né, que anda de bicicleta, não Isso. tem nem cavalo, não é nem a pé, ele anda de bicicleta, não tem emprego, a família o abandonou, não diz porquê, é um filme muito impressionista, assim, digamos. E aí chega um momento que o cara é convidado por um grupo para roubar animais, roubar uma vaca e tal, para carnear, para ganhar um dinheiro. E ao mesmo tempo ele é convidado para participar de uma milícia contra os caras que roubam gado. Assim, tô resumindo O Johnny grosseiramente. teria adorado essa. Sim, Cara, é um pouco Ciro lindo. Martins Que boa essa também. ideia, Um pouco, exatamente. Um pouco E o Gaúcho a pé. O Gaúcho a pé, né? livro, é um Exatamente. filme impressionante, assim. Ele é muito lento, o cara tem uma percepção, o diretor, assim, ele deixou as coisas acontecerem visualmente, sabe? E essas coisas continuam acontecendo lá. Eu tenho um primo, um médico, psiquiatra, que resolveu voltar para Palomas, coração lá da campanha. E aí ele comprou um sítio lá e se instalou. Não é que faz 2 semanas, à noite, atacaram o sítio dele, mataram 12 ovelhas. Esfaquearam as ovelhas e jogaram dentro do alagoa. Que tem. Deixaram ali? Deixaram ali. Não, Ah, não não. deu tempo de levar, não sei. Ah, tá. As ovelhas foram esfaqueadas e ficaram boiando na lagoa. Essas coisas continuam. Lá em Palomas. Em Palomas. Palomas Ô, é um Vera, distrito vamos fazer de uma, São vamos Paulo. fazer uma viagem no tempo. Tu é nascido em Porto Alegre, tu é de que bairro aqui? Não, eu nasci no Moinhos de Vento e depois eu fui para meu pai e minha mãe já moravam em Novo Hamburgo. Por que eu falei Passei- Porto Alegre? Disse, não, eu nasci no Moinhos de Vento. Moinhos de Vento é a Não, parte. não, Não tu se perguntou acha o Porto bairro, Alegre. mas isso. é que eu nasci num bairro, tá, eu nasci no bairro Moinhos de Vento, mas, Sim, bairro Moinhos de Vento. né, mas Te criasse ali? não, me criei em Novo Hamburgo, por isso que eu Novo falei. Hamburgo, é, tá, por isso entendi, que eu falei. entendi. Eu nasci aqui porque a minha mãe era originária daqui, o meu avô, meu bisavô tinha uma padaria chamada Padaria Weitmann, ali na esquina da Félix da Cunha com a Cristóvão. Famosa Sim, padaria. Vendia muito- aquele pão franco Muito tempo Então, comprei ali. da minha a gente família. passava ali, da que minha legal. família. Do E lado aí- do café, tinha uma torrefação de café bem do ladinho. Exatamente. Esqueci o nome. O agora. cheiro da casa Cheiro da minha avó maravilhoso. era cheiro de café. Cheiro de café. É, muito bom. Então, aí eu fui para Novo Hamburgo, fiquei em Novo Hamburgo até os 14, quando eu fui para o internato, em São Leopoldo. Internato. Fale sobre isso. Internato, Fale mais sobre O isso. meu Isso personagem, dá romance. a história do internato é importante na história Claro. do personagem da peça, mas ele tem um outro tipo de internato, é um internato católico, onde metem o menino com 6 anos de idade. Eu fui aos 14, é bem diferente, eu fui para um internato misto, Para fazer o que é ensino muito médio. diferente. Para fazer o ensino médio. Eu fiz o último ano do antigo ginásio, né, ainda estudando latim, e depois o ensino médio Isso no Sinodal. sinodal. E foi muito legal, porque o sinodal é uma escola que ela não é que ela priorize, mas ela dava uma atenção muito grande a atividades extracurriculares. Então, quando você começava a querer, tem um pessoal fazendo teatro e tal, isso era incentivado pela escola para que você meio que Eu acho descobrisse qual é a isso sua. fundamental no colégio. Queria começar a correr 4x400? Eu também corri 4x400, eu fiz teatro, eu cantava no coral, aí depois nós fizemos uma banda de rock, nós fizemos um grupo independente de teatro. Que não era. Maravilha. A escola montava 3 ou 4 espetáculos por ano. Cara, espetáculos completos, figurino, luz, cenário, diretor, que era um professor que dirigia. E a gente fazia pequenos turnês, mas no inverno, em julho, fazia uma turnê grande de 30 dias, um dia em cada cidade, chamada Excursão Artística, onde ia teatro drama, teatro comédia, coral, danças, uma noitada assim para o pessoal lá em Derrubadas, por exemplo, que é um lugar que eu fui. Em Derrubadas, um lugar que tinha 6 ou 7 casas. Derrubado, Né? não conheço derrubado. 3.200 pessoas no salão de Salão baile. paroquial. Salão de Salão baile. de baile.
Aí nós montávamos o palco com tábuas em cima de caixas de cerveja em pé. Que às vezes, quando fazia a dança do facão, aquelas caixas caíam e você caía junto com o facão, tudo. Era uma coisa... Quem é que era o diretor lá? Na época, não, Naumann é Ivoti. Ivoti. Era o Hoppen. O Hoppen lá. Mas essa ideia toda dessa coisa voltada para as artes, ela vem lá da fundação da escola do pastor Zenha, né? Que era o arqui-inimigo do pastor Doms. Que é um grupinho de luteranos, sim. Mas ali no meio já tem um racha. Tem um racha, mas foi uma coisa muito importante para mim, o internato. Claro, por várias coisas, assim. Mas tem uma coisa que só o internato te dá, que a casa do teu pai não pode te dar, que é a noção de que você negocia com a punição. Existe uma regra. Existe uma regra, você não sai sexta de tarde depois do banho, porque senão você não vai poder ir para casa do teu pai no sábado de tarde. Aí você pensa assim, puta, eu tenho que estudar. Esse final de semana eu nem ia. Então, vou sair na sexta. Entende? Você encontra. E aí, quando você faz uma coisa errada, o cara diz, porra, não falei que não era para sair, ok, tu não sai no final de semana e continuamos amigos. Coisa que na casa do teu pai, quando você pisa na bola, não é assim, né? Vem um discurso que envolve vários tipos de chantagens afetivas, né? Agora, depois de tudo que eu fiz por você, todo dia trabalhando, e você aí... Tudo isso aí não tem no internato. Então você vai aprendendo como é que é o mundo sem esse invólucro. Tinha muita gente que saiu do Sinodal e foi para a área de ciências humanas e tal, né? Eu me lembro, na nossa geração, tinha muita gente que fazia ciências sociais e tal. Muita gente. Muitos artistas. Na minha turma, tem, assim, acho que 10 artistas, 12, que foram para a OSPA, foram para, sabe, para o teatro, para o cinema, para a publicidade, que vieram via cinema, acabaram na publicidade. Tem muita gente. Eu tenho um grupo de 14 pessoas do Sinodal, que a gente de vez em quando se encontra, onde só tem artistas e um que não faz nada. Agora, Werner, a tua ida, o sucesso nacional e a tua ida para o Rio de Janeiro não cortou essa relação intensa com o Rio Grande do Sul? Não, de jeito nenhum. Não, porque eu tenho, quer dizer... É gozado, né? Tem aquela música de sempre buscar raiz, né? Como é que é? Vai encontrar raízes. Sim. É a música do Neto Fagundes, né? Sim, eu sei que não vou morrer. Eu sei que não vou morrer. Mas é que a gente tem realmente um cabedal identitário, né, nosso, que não tem como esconder ou evitar. Não faz sentido ficar contra isso. Faz muito mais sentido eu aproveitar disso o que isso tem para me dar, né? Perfeito. Então, isso é um pouco a inveja que muitos têm aqui do Rio Grande do Sul. Os caras olham e dizem, pô, mas esses caras sabem de onde é que vieram. Não é que tem uma visão crítica complexa e tal, mas esse discurso faz parte, né? Faz sim. É um negócio de ser região de fronteira, né? Tem uns ensaios bonitos sobre isso, assim, que o cara que mora na fronteira é o cara que tem que saber quem ele é, porque o tempo todo ele está falando com um cara que não é igual a ele. Ou melhor, que é muito parecido, mas não é igual, fala outra língua, sei lá, defende outra bandeira. Então tu tem que te perguntar quem eu sou, na verdade. Eu sou aquele que não é igual àquele outro lá, né? Agora pode criar uma sensação de deslocamento, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, tu te sentes um carioca ou tu és um gaúcho no Rio de Janeiro? E aqui no Rio Grande do Sul agora o pessoal não começa a te ver um pouquinho como um carioca? Não, pois é interessante isso, né? Eu sou chamado de gaúcho no Brasil inteiro, porque é difícil. Eu vou te chamar de gaúcho porque teu nome é impossível. Todo mundo diz. E eu digo, depois mas é só ler como sotaque. se escreve. Né? Então, oi? Depois tem a história do sotaque, que eles sempre acham que a gente tem sotaque. Mas eu sei fazer o neutro, né? Então, como eu faço isso profissionalmente, claro. Mas eu não tenho, assim, aqui nunca ouvi alguma coisa me dizendo que você voltou. Mas o personagem também é muito forte, né? A figura do Bento, por exemplo, a figura do gaúcho, né? Eu acho que isso também constrói uma narrativa. Eu acho que tem uma coisa assim, ó, que as pessoas começaram a se dar conta que alguns de nós são brasileiros por opção, né? Assim como os separatistas aqui também acabaram sendo brasileiros porque optaram por isso, né? Claro, perderam a guerra, mas podiam ter aceitado a ajuda do Rosas e aí não seria bem assim. Mas eu acho que tem uma coisa de opção, sabe? Eu não sinto essa coisa do sotaque. Eu insisto, principalmente quando eu escrevo, em usar o você, porque eu não gosto. Parece que a gente desmarca, né? A gente diz assim,
então fizeste aquilo que nós Aí combinamos. fica Aí duro. parece que tu é bem pedante. Aí tu É. fez o que? Eu disse, cara, mas eu não posso escrever tu fez. Tu Aí, fez. eu não consigo escrever tu fez. Mas é difícil essa coisa do você. Eu digo, quando eu escrevo, escrevendo um texto de ficção, e resolvi dizer, eu vou colocar você para resolver essa parada, porque toda vez que o personagem diz tu, se ele disser tu fizeste, ferrou, né? Ninguém Mas fala aí assim. Tu usa você e te sente um traidor, é isso? Um pouco. Mas eu uso agora o meu espetáculo da peça, o meu personagem fala você, porque a gente fica no tu e tal, e é um personagem gaúcho, a história passa num sítio com um espantalho na beira do rio Uruguai. Nós estamos bem localizados, né? Para a história não é importantíssimo que seja o rio Uruguai, mas eu preferi que fosse, né? Quando na hora disse, mas vai ser o rio Uruguai, o Lá em Bob São também Borja, ficou meio mais ou assim. menos, ali, na altura de São Borja. Ali para baixo, de São Borja e Quaraí, em algum Tá lugar aqui, por né? ali, né? E aí eu disse, não, eu quero que seja o Uruguai, sim, eu quero que seja. Vou fazer qual é o outro rio que faz fronteira? O Rio Paraná. E depois os rios não fazem mais fronteira. Nós temos coisas que só acontecem por aqui. As fronteiras do Uruguai do Rio Uruguai tem um sentido profundo para a cultura gaúcha. E os barrancos também, porque o barranco faz parte da minha história. O barranco do Uruguai também, em termos, faz parte de termos. As barrancas do Uruguai, porque os meninos lá do internato tomavam banho no Uruguai. Então, sabe, agora esse negócio assim. eu ia te falar, eu ia lembrar a coisa essa de sair e se sentir rejeitado ou não, né? Tem um caso que é bem notável, é o do Carlos Nejar. Sim. O Nejar mora muitos anos fora do Rio Grande do Sul. Morou no Espírito Santo, agora mora no Rio de Janeiro. Embora tenha, no começo da carreira, tenha escrito muito sobre, sei lá, esse espírito. Sim, Casa dos Arreios. Casa dos Arreios, eu me lembro desse livro, eu li muito. Sim, tinha até um personagem, Gesualdo Monte, que era mas ele é um cara muito ressentido com isso, porque ele acha que os gaúchos não o aceitam. Ou não o valorizam não tanto. Valoriza. Não estou nem entrando no mérito, não, né? Claro. Mas eu acho que ele é um bom poeta. Aí, cara, mas tem esse negócio assim de o cara ser meio traidor, tipo assim, pô, tu já tá falando você, velho. Qual é que é? Tem uma frase do Tom Jobim sobre o Brasil que vale minha para o Rio Grande do Sul, né? No Brasil, o sucesso é imperdoável. O sucesso é imperdoável. É verdade. E o Tom Jobim fazia sucesso no mundo todo, porém, sabe aquela história dos argentinos, né? Maradona, o melhor jogador do mundo e um dos melhores da Argentina. Era mais ou menos assim com o Tom Jobim. A frase do Tony, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Tipo isso. Então, às vezes, a gente sente um pouco isso, assim, depende do meio em que você circula, depende da bolha, né? Eu tenho eu sei que a televisão te abre muito a bolha, a bolha fica muito aberta, né? Então tá andando na rua, de repente param umas senhoras, querem conversar contigo, tiram foto e tal. E eu tô saindo do local de ensaio, indo até o carro e não dá para fazer esse trajeto porque as pessoas param. Mas aqui é mais isso, né? Não, aqui é uma loucura isso. Não, em toda parte. Não tem diferença. Talvez no Rio seja um pouco menos, mas São Paulo, dentro do aeroporto, fica fazendo isso em São Paulo. Não faz diferença. Então. Eu tenho um episódio muito legal, esses dias eu contei até, eu não gosto de contar muito porque fica meio cabotino, mas que eu estava fazendo o Saulo, era um vilão muito forte na novela Pedófilo, e aí um dia eu me atrasei para comprar passagem, comprei passagem assim, voando no balcão eu comprei, na última fila. Eu nunca gosto de sentar lá. E aí também entrei atrasado no avião, né? Quando eu entrei, eu pensei, vou levar a vaia, né? Aí eles começaram a me aplaudir, e foram me aplaudindo até eu sentar lá atrás. Que legal. E aí o piloto disse, a gente tem a presença aqui do fulano, tá. Eu disse assim, que outra profissão te dá isso, né? Eu fiquei assim, eu era todo arrepiado, né? Eu não conseguia, eu ia começar a chorar. Eu ia começar a chorar ali, porque era tu tem alguma bronca com a natureza, como é que eu vou dizer assim, evanescente da tua profissão, assim, do tipo, uma coisa que acontece naquela hora e depois vai embora? Porque quem trabalha com performance tem isso, assim, né? O que tu guarda de uma peça? Guarda uma foto. A peça não tem muito para guardar, né? Eu tenho trabalhado mais, eu fiz um filme que eu conto esses filmes para estudantes, eu conto junto na minha contabilidade, já fiz 4 já, que eu faço de graça para eles. Fiz o número 49 filmes. Eu vou fazer os 50 agora, vou abrir um concurso. Aí, gente, quem é que me dá um belo filme? Agora, os 50 tem que ser um filme especial, não vem com um filminho. Então, mas essas coisas todas permanecem, né?
Televisão também, ainda que tenha problemas tecnológicos, mas permanece. Teatro que tem essa evanescência. Mas ao mesmo tempo, o teatro te dá uma espécie de... Ele te bota de novo num lugar em que tu não é eterno, entende? Também tem isso, né? Ele te dá o Porque calor, a gente se mas engana também, um pouco, né? Fica lá, olha eu aqui no Verdes Anos, olha aqui, refizemos a cena do Verdes Anos, ficou igualzinho e tal. Tudo, ninguém envelhece, né? E, né? Forever young. Como diz não sei se é o Jorge Furtado o primeiro a dizer, mas ele diz isso, não, todo filme é de época. Né? Inclusive os atores, todo filme é de uma de boa alguma Quando é frase. que começa, Werner? Tu falou que tu tá chegando nos 50. Como é que é o início? Quando é que tu começa? O primeiro filme foi... Quando é que começa profissionalmente nisso? Primeiro filme e tal, quando é que tu O entra? primeiro filme foi Deu para Ti anos 70. Eu fiz uma Opa. participação. Eu sou um coadjuvante. Ali já era o malvadinho. Ali eu já era o besta. Deu pra ti ainda era Super 8 ou não? É já Super era? 8. Super 8. Aí depois eu dirigi o Coisa na Roda, que é um filme muito legal, que eu gosto muito. Não sei se é a opinião de vocês, mas eu gosto bastante do filme. Eu revi recentemente, que é um filme que eu dirigi. Depois eu fiz o meu primeiro protagonista, que é o Inverno. Esse filme é do Esse é do Gervásio. Gervásio. Muito bonito. Muito Esse é um bonito, filme muito amigo. bacana. É um belo Bom, filme. e nós estamos falando de 81, 82, 83. Então, 40 anos. 40 aí. Quando eu revi, 40 anos. o Deu Pra Ti, eu me lembro que eu comentei com o Giba. O que mais me impressionou ali é que todo mundo tinha cabelo na cara. Todo mundo. Giba Aquela Brasil. roda de violão, assim, o Giba Brasil. Não todo tem mundo, como filmar de perfil alguém naquela Uma idade, loucura, né? né? Porque é só cabelo. Né? Passou uma década de cabelo na cara, né? É. Olha, agora, bom, além de Claro, pouco cabelo. Éramos agora- todos. Mas assim. foi um momento de uma efervescência, né? Porque Foi. ali bombava música, cinema, teatro, né? Galera do Ventições também, da Grupo de Teatro. Eu né? era do grupo Faltou o João, que era Faltou o o João. análogo, né? Dois que se complementavam ali. No cartaz do Deu Pra Ti, do Deu Pra Ti anos 70, tá lá. Grupo Ventições, Grupo Faltou o João. As séries que faz a protagonista era do Faltou o João e o Pedrinho Santos era do Ventições. Séries virou antropóloga. Eu não sei, Séries Victor? É? Professora Nunca de mais soube antropologia. dela. Nossa, ela era uma pessoa muito querida, muito legal. E o fato, o Dionísio da Silva, que é o editor da Almedina, escritor, ele me contou, disse assim, ele é todo feliz, ele disse assim, o Werner entrou em literatura pelas minhas mãos. Ele falou assim. E entrou para ficar, tem algum outro projeto, está escrevendo? Tem projeto sim. Bom, um que eu já mandei para ele, que é uma história infantil. Esse eu já enviei para ele. Eu estou fazendo agora, que eu tenho um projeto um pouco mais ambicioso, mas o que está muito difícil de fazer é um infanto-juvenil, que chama-se O que Fazer com os Terraplanistas. É ficção? É ficção ou é... Ficção. É bom. Ficção. Uma Não história é um livro de ação, dos assim, garotos. Os personagens têm 12 anos e um tio, claro, né, tem que ter o tio, aquele maluco. Mas tem os terraplanistas, né, que estão conspirando. Então nós precisamos nos precaver deles. Isso está muito difícil e à medida que a peça agora, o Espantalho, começou a ficar ensaios diários e tal, eu resolvi deixar. Vou tratar isso depois da estreia. Quer dizer, a partir da semana que vem eu retomo. Mas eu pretendo continuar a escrever, sim. E fazer teatro me dá essa possibilidade, porque não é de segunda a domingo, entende? Claro. De quinta a domingo, sexta a domingo, quinta a domingo, eu tenho 2, 3 dias por semana para me dedicar exclusivamente. Eu sou muito regrado, assim, aprendi a ser disciplinado, aprendi que disciplina é liberdade, né? Eu às 8 da manhã eu abro o escritório, eu fecho ele às 6:30 da tarde. Antes das 8 eu não escrevo e depois das 6:30 também não. Eu só fico ali. Nesse horário aí também. E às vezes, cara, fica ali aquela... Eu tenho uma tela grande para botar o texto e tal, e a outra onde está um jogo de memória chinês, Taipei. Eu fico brincando de memória e pensando no texto. Putz, tá aí. Aí depois são 4 horas escrevendo. E qual é o projeto grande? Pois é. Um romance? É, um romance. Eu gosto de ficção. Eu gosto muito de ficção. Eu me sinto muito à vontade dentro da ficção. Nós vamos. E tem até o Dionísio também falou disso, de fazer uma continuação, né, com o Luciano e a Tereza lá do
do Alice Deve Estar Viva, mas eu não queria fazer isso, não. Tu tinhas anotações para esse livro, quando tu escrevesse o livro... Já tinha anotado. Sim, já. Tu tinha de muito tempo. De muitos anos antes. Ele vinha sendo alinhavado. Isso, e aquilo parou porque eu vinha vindo com uma depressão que foi entrando, eu continuei trabalhando normalmente, tudo fazendo, mas eu comecei a perder a criação, sabe? A coisa criativa, dá uma espécie de inquietude, você tem que ir ali e escrever, né? Não tinha mais isso. Eu sentava na frente e dizia, boa ideia, nem parecia minha. E aí indo assim... Quando eu acertei lá com o meu psiquiatra os problemas, pum! Cara, eu disse assim, tô pensando e me sentindo como quando eu tinha 26 anos. Que é quando eu comecei a ter... Tem projetos que eu tenho desde os 26 anos. Tem um projeto chamado Crimes, que são uma sequência de crimes que são cometidos por um homem que sente uma culpa que ele não consegue mensurar e nem localizar, e, portanto, comete crimes para que haja punições possíveis, porque para aquela culpa dele ele não sabe de onde vem, ou sabe até, porque tem uma coisa incestuosa envolvida. Então ele começa a matar gente, porque contra isso tem penas. Eu comecei a escrever com 26 anos. É mais ou menos como a tua relação com as regras lá do internato. Né? Internato. O cara precisa de uma regra. Precisa de uma regra para saber. Então eu venho esse assunto do crimes agora. Eu nunca comentei isso em lugar nenhum, cara. Isso é só amigos assim mesmo para tirar isso da gente. Fica né? entre nós e o mundo agora. Agora ficou só entre nós quatro aqui. Estou preocupado se o pessoal da técnica está ouvindo. Talvez não. Né? E aí eu sempre me interessei muito por essa coisa do jogo da culpa, sabe? Sempre. Assim como eu tenho o meu terceiro longa, meu segundo longa que eu dirigi, o Me Beija, é um homem que... Esse filme eu dirigi muito jovem. A ideia é boa, mas o diretor era muito jovem. É um homem que, a uma certa altura da vida, ele decide que não vou mais aguentar isso, quarta-feira que vem eu vou me matar. Quarta. Vendo as coisas que eu tenho para Brick, né, os móveis e tal, e com essa grana eu vou fazer o que eu quiser até quarta, porque o máximo que pode acontecer é alguém me matar. E pronto, por aí eu já tenho, né? E esse momento de liberdade eu queria trabalhar, né? É meio Raskolnikoviano, assim. Exatamente. Exatamente. E aí mas eu era muito jovem para dirigir esse filme. Tem que ter visto a cara feia do destino já, né? Tem que ter se informado de outras existências, né? Não, é uma questão interessante que muita gente da área da criação, assim, enfim, artistas e tal, tem receio de psicanálise, né, de psicologia. Não é o teu caso, né? Não, de jeito nenhum. Eu gosto disso, eu leio isso. Eu leio profissionalmente como ator também, eu leio muita psicologia. E eu adoro esse assunto. Tem duas coisas que eu gosto, de psicologia e gosto de religiões. Agora, eu não tenho religião, não tenho nem qualquer crendice de divino e nada, superior, mas eu adoro religiões. Eu tenho uma biblioteca boa de religiões. Agora é o tema do momento, a polêmica do momento, depois do livro da Natália Pasternak e do Carlos Ortiz. Que bobagem. Chinelhou a psicanálise. A psicanálise, a homeopatia, a acupuntura. Eu não vi isso aí. É um livro que eles escreveram, está causando uma polêmica. Pseudociência, ela chama, né? Hã? Como é que ela chama? Pseudociência? Pseudociência. A Natália Pasternak é uma microbiologista que durante a pandemia ela foi muito importante divulgando a vacina. Então, eu me lembro dela na Globo News e tudo, né? Essa aí. Escreveu um livro junto com o marido dela, o Carlos Ortiz, que é um jornalista. A psicanálise ela botou nesse mesmo balaio. Se chama Que Bobagem. Que Bobagem. O livro. Que Bobagem. Comprar hoje. É muito... Eu estou terminando de ler. É muito curioso, porque boa parte das coisas tu acabas concordando. Mas, bom, quando chega na psicanálise do mesmo saco que a astrologia... Não. Não. Porque aí tem uma visão, quer dizer, eu não li também, eu tenho acompanhado o debate só, mas é a história de querer medir a psicanálise pela régua ciência. Da ciência positiva, da ciência empírica. O argumento deles é o seguinte, é que eles medem por esse metro porque essas disciplinas, vamos dizer assim,
volta e meia, querem se medir por esse método. Quem reivindica ser ciência tem que passar nos critérios, digamos, da cientificidade, inclusive, porque boa parte dessas matérias são financiadas pelo SUS. Olhando bem a fundo, a biologia também não é uma ciência exata. E as ciências humanas? E as ciências humanas agora, falando é que ela se restringiu à saúde. Não vamos perder a oportunidade de dizer, né? Pô, o Lula sancionou aquela lei da ozonioterapia. Pois outra polêmica. Negociação com o Centrão. A comunidade médica, ninguém apoiava, todos manifestando o contrário. Mas também, né? Mas, Werner, eu queria voltar para a questão ficou muito polêmica, porque foi tentado isso, alguém, né, e morreu até uma pessoa com Covid. Né, fizeram uma tentativa experimental, morreu, e daí tomou, né, esse tratamento, acabou ficando muito conhecido. Não por uma coisa boa, por uma coisa ruim. Sim, lembra do prefeito de Itajaí? Sim. Que era um tratamento de ozônio anal para Covid? O cara tinha cada louco na época da pandemia, né? Cada solução, né? Mas médico também, hoje pode-se... O médico também recomenda. Médico formado também recomendando isso. Assim sim. como usando ivermectina e tal. Impressionante. Eu entrei num grupo na pandemia, um grupo de ex-alunos de colégio, eu dei aula no Anchieta há muitos anos, me convidou para entrar no grupo. Saudade, que entrei, né? Porra, e tinha uns médicos no meio. Cara, eu saí no dia seguinte. Porque tinha um médico recomendando cloroquina. E eu, assim, ingenuamente, era bem no começo da pandemia, né? Deu uma gozada. Não, eu li uma matéria, não sei o que, daí botei no grupo, assim, fulano, mas tu sabe disso aqui e tal, né? Aí o cara disse, não, veja bem, tu não é médico. Entendeu? Carteiraço direto. Mas eu queria voltar para a questão da psicanálise lá, porque eu acho que isso é um negócio importante para a criação, né? Porque o negócio, tem muitos caras que evitam a psicanálise porque pensam que aquilo ali vai cortar a tua criatividade. Tipo assim, como é que eu vou agora me entender a ponto de, sabe, de não ter mais problema, né? Meio que uma visão meio romântica, assim, vinculando... achando que cura. Exatamente, que a tua culpa, o teu sofrimento é que é a matriz... Exatamente. Não, mas não é assim, né? E eu acho que a psicanálise é mais um instrumento para ver o outro, né? Eu vejo a mim mesmo, claro, eu faço psiquiatria, com um psiquiatra, eu faço análise há 13 anos. E para mim é fundamental o trabalho que eu faço com ele, fundamental. E passa por remédio sim, mas passa principalmente pela compreensão, não é da cura do problema, mas pela identificação do problema. Né? Aí essa identificação você descobre um outro. Você diz, cara, mas agora, por saber disso, eu também estou vendo que lá também tem uma encrenca, então vou atrás dessa. E a gente, ao perceber que a gente consegue dar uma olhada, eu vou agora fazer um pouquinho de poesia aqui. Nós podemos dar uma espiada nas penumbras das outras pessoas, do outro, sabe? E vasculhar ali e trazer isso para dentro de uma obra de arte, de forma que as outras pessoas talvez não identifiquem X é igual a tantos Y, mas a pessoa diz, opa, eu sei do que ele está falando. Né? É de álgebra. Agora, eu tratei síndrome do pânico no início dos anos 90. Eu tomo remédio até hoje. Tá? Então, quando eu vejo e quando eu escuto, por exemplo, pode ser a Natália Pasternak, isso é uma bobagem, tá bem, mas eu acho que ela nunca precisou. Tá? Porque o que eu tive, o que eu senti, e eu sei, porque tu começa a conviver com essas pessoas e conversar. Né? E foi uma época que ninguém falava nisso. Né? Não se falava síndrome do pânico. A revista Marie Claire publicou uma matéria sobre aquilo, e ali eu estou lendo, eu disse, é isso que eu sinto. Tinha depoimentos de cara de Rio, São Paulo, Bahia, Recife, eu disse, é isso que eu tenho. Peguei um xerox daquilo ali e levei lá no Instituto Psiquiátrico Mário Martins, que é onde eu estava me tratando. E a partir dali a gente começou a trabalhar. E assim, eu fico pensando, olha, é muita gente hoje, ansiedade, depressão, pessoas que não conseguem sair de casa, ficam trancadas no escuro, não conseguem abrir uma janela. Sem contar ainda toda a pandemia, né? O negócio do isolamento forçado, de tu ficar só com a tela, né? Como mediação com o mundo. Pô. Que é interessante os psiquiatras, esses caras que trabalham, então, investigando realmente sinapses, né, comunicação de enzimas e tal, eles identificam, aquilo que você sente, você tem um determinado padrão numa área do cérebro que aquele outro também tem e sente, só que nós não sabemos por quê.
Nós ainda não sabemos. Isso é aquela coisa da telepatia, né? Nós ainda não sabemos explicar. Mas tem uma explicação, não vai ser o sobrenatural. E assim, e a gente está. Então eles descobrem. As drogas que se usam em psiquiatria, quase todas vêm de uma outra pesquisa, né? São descobertas por outra coisa. Eu tomo um remédio que, na verdade, foi descoberto para epilépticos. E descobriram que ele é um excelente estabilizador de humor. Porque os epilépticos que tomavam era para epilepsia, era tiro e queda, funcionava mesmo. E aí disse assim, mas o cara fica bem depois tem um negócio, disso, né? O cara fica. E aí começaram a ver que no mundo todo, que não é uma questão disso acontecer em Porto Alegre, no Beneficência Portuguesa, 10 vezes. Tem que, a experiência tem que se repetir com o mesmo resultado pelo mundo todo, ou não é ciência, né? E isso eles estão fazendo, essa gente é gente séria. Essa gente. E os progressos desse campo de conhecimento do cérebro nos últimos, sei lá, 10 mente e cérebro, aquilo que o Esquerdo fazia aqui, Sim, sabe? Isso é sensacional. Essas pesquisas. Tem um português que trabalha nessa. Como é que é o nome dele? Prada, não. Putz, agora eu vou esquecer. Eu tive Covid, desde então eu esqueço mais do que eu esqueci antes. Deixou essa sequela aí em alguns. Muitas pessoas. Sabe Pessoas. que os caras estão. Bom, agora eu vou mudar de assunto, mas estão Jeremir pesquisando. Teve internado. Tu também teve internado por Covid? Não chegou assim. 2 vezes. Não, eu tive 2 vezes. Sou premiado. Mas não fui internado. Eu tive as duas, das duas eu ganhei uma semana de hospital. Não, entubado não. Mas fiquei com um monte de sequelas durante um tempo. Eu tive uma parte interessante que eu sempre conto. Eu fiquei 4 meses seguidos testando e dando positivo. Cara, olha só. O Jeremir ficou com um problema, estávamos juntos na Guaíba na época, na fala. Não, eu não conseguia falar. E com uma tosse interminável, só com aquela coceirinha, né, Jeremir? Parece que daqui a pouco, toda hora tinha que dar... Agora normalizou, mas eu começava a falar, na terceira palavra, dava uma coceira Falava na garganta, com a coceira e dava um salto. Foi. Sabe que eles estão fazendo monitoramento de grupos na Europa. Eu tenho um irmão médico que está muito assim, envolvido com essas coisas aí da Covid. Eles estão monitorando algumas milhares de pessoas, porque eles querem ver 10 anos depois, 15 anos depois, 20 anos depois. Prazo, né? Claro. Porque é neurológico o problema. Yeah. Então não é o rápido. Jeremir, assim. por exemplo, ficou muito mais colorado depois da Covid. Isso aumentou. E o Dionísio disse que ele ficou mais inteligente também. Ô, Werner, meu coloradismo no meio, muita gente acha, né, o teatro, a arte nobre, o cinema legal e tal, mas a novela, isso aí é coisa a mais. Qual é a tua visão de novelas? Tu curte fazer? Como é que tu vê isso? Eu não sei, eu acho tão estranho isso. Cara, novela é a coisa mais difícil que tem para um ator fazer. É muito difícil. Porque o teatro é a coisa mais fácil para um ator. Fácil no sentido de que eu alcanço um resultado num nível de excelência, porque as minhas necessidades de trabalho estão dadas. 3 meses de trabalho, ensaios, muito estudo antes e tal. O cinema, ele se dedica muito a fazer o melhor, o mais sensacional possível, cada plano. E eu tenho tempo de esmirilhar aquilo como se fosse uma pedra que eu estivesse polindo, né? Um brilhante sendo lapidado. Na televisão não é assim. Na televisão não é feito para você fazer o melhor possível. Se você fizer, ótimo, todo mundo adora o melhor possível, ninguém é contra. Porém, nós temos que entregar para capítulo. Então, é industrial, né? Então, para você fazer bem feito, e aí você logo percebe, eu usando você, tá vendo? Você logo percebe que alguns atores sabem fazer. Você diz, cara, como ele tá melhor que os outros. Tony Ramos, ele não erra nunca, né? É uma coisa, né? Chega da raiva. Mas é uma coisa de... Quer ver? Eu acabei desenvolvendo uma técnica minha, pessoal, que assim, quando eu começo a cena e eu vejo que, bom, ou eu errei, ou não tô legal, ou a cena toda tá meio... Eu faço um erro e digo, puta que pariu, desculpa, gente, desculpa, vamos de novo. Não, mas tava bem, já tava nada, vamos embora, vamos fazer de novo e tal, porque eu tô achando que a cena não tá boa. Mas se você não interromper com um palavrão, que não dá para usar, e também não vai... Invalida a cena. Invalida a cena e também não vai pro vídeo show, entende? Não vai pro vídeo show, porque você vai...
Pronto, fiz o show certo. Né? Não, você tem que dizer um palavrão. O E cara aí da as técnica coisas lá vão te odeia melhorando. cada vez que tu faz isso. Mas meus colegas adoram, porque eu ajudo os outros também. Né? Mas tu recebe o texto com quanto tempo de antecedência? Porque a novela não está totalmente escrita até o final, né? Ela vai rolando, né? Não, a gente recebe nas sextas-feiras, a gente recebe o que vai gravar na semana seguinte, de segunda a sábado, né, nas sextas-feiras, às vezes na quinta. O problema é que às vezes o de quarta a sábado a gente vai receber na terça anterior, né? E é muito, quando faz papel, uma participação maior, um protagonista, a gente grava muita coisa, né? Eu tenho uma novela das 9 que eu fiz, que eu fazia cena, que eu trabalhava com todos os núcleos, então eu trabalhava o dia inteiro. Eu chegava a fazer 34 cenas num dia. 34? Nossa, quantas horas de trabalho isso aí? Isso são 11, 12 horas de trabalho, mais ou menos, né? Então tem que... Sabe, o meu método não é decorar, o meu método é estudar a cena, entender a cena mesmo, assim, como se eu fosse um diretor da cena, do que se trata. E aí, agora pelo olho do personagem, do que se trata essa cena e tal. O texto mesmo, cara, é na hora de entrar em cena, você olha, eu digo isso, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo, e dá o texto. Né? Às vezes altera um pouco, se for texto de época eu tento não alterar, se for texto contemporâneo dá para alterar. Mas eu não acho que é uma arte menor. Eu não acho isso não, porque, cara, se nós pegarmos assim, vamos pegar assim, o pessoal que está em cartaz aqui esse final de semana aqui em Porto Alegre, vamos fazer um capítulo. Não vai rolar, porque é muito difícil de fazer, muito difícil. Isso é imagino que isso ocupe uma parte da memória assim que é muito descartável. Exato. Tu não guarda nada, nenhuma fala dessas aí. Né? A Fernanda Montenegro lembra dos nomes dos personagens dos anos 70 e dá frases. Tudo bem, ninguém mais lembra, ela pode dizer qual é a frase que ela quiser, que a gente vai acreditar. Mas eu acredito na Fernanda. Ela dá frases, é impressionante. Daí eu chegava e dizia isso. Aí o Roberto Pirillo, que era um menininho, ele respondia isso. Sim, mas, por por exemplo, exemplo, lembro mais da semana passada. Tu faz uma peça, tu vai lembrar ao longo de muito tempo ainda. Né? Eu lembro por muito Pega tempo. uma outra fatia, uma outra faixa de memória. Né? E um filme, aquele filme é uma coisa engraçada, né? A gente assiste, quando dirige um filme, tu assiste ele centenas de vezes, né? Para finalizar e tudo. E fica pouca coisa. Mas os filmes que a gente participa e assiste, eu sei um monte de diálogos de cor. Né? E quando os diálogos são bons, o diálogo do Tabajara Ruas, por exemplo, é um senhor diálogo, não é qualquer diálogo. Diálogos da olha aí, Casa das Sete Mulheres. A Letícia. Não, a roteirista, a portuguesa Adelaide. Adelaide escrevia de uma elegância, uma coisa assim impressionante. Eu lembro de frases do Casa das Sete Mulheres. E assim, tem alguns autores que são muito bons. Né? Mas, em termos de... Eu acho muito difícil, acho um desafio, eu adoro. O problema é que eu não sou muito de assistir novela, porque eu sou um pouco confeiteiro diabético. Tu não fica te assistindo, por exemplo? Confeiteiro diabético, eu não consumo o que eu produzo. Eu tenho problema de me assistir. Isso é cinema, televisão, qualquer lugar, não sabe? Ontem me mostraram, olha só, aqui a gente gravou o ensaio, eu já fiquei assim. Ó. Mas tu nunca gosta, o que é? Tu não... Podia ter feito melhor. Decepção, isso eu. Autocrítica excessiva. Assim. Excessiva, que chega a ser uma coisa meio disgusting, assim, sabe? Não é nem de pontualmente, não, é uma coisa geral. Mas agora, por exemplo, eu aprendi, a minha namorada está acompanhando a novela das 9. Eu também. Isso. Aí eu vou assistir, velho. Aí eu assisti um capítulo, putz, mas olha esses atores gesticulando assim, enquanto que eles falam. O que é isso aí? Aí entra o Tony. Entra o Tony, entra a Glória. Boa essa situação, né? Ela era casada com ele e ele tem a puta dele e tal. Aí comecei assim, sabe que eu assisti maratonando, assistindo no Globoplay, todos os capítulos, adorei! Eu tô fã da novela, eu tô esperando, a minha namorada mora em São Paulo, ela vem agora, depois de amanhã, a gente vai assistir de novo uma maratonada dessa. Temos 2 minutos só de programa, então vamos lembrar o pessoal, hoje à noite, né? Hoje à noite, sábado, 20 horas, lá no Teatro São Pedro, e amanhã, domingo, 18 horas,
tem que ser meio rápido, então os ingressos estão no fim, realmente, não é papo furado, não. E depois da peça tem... Hoje tem um debate depois da peça com psiquiatras e uma psicanalista, vai ser muito legal. Aquela Vai sessão ser das muito 13 horas, que o De Nando domingo. anunciou, não está com Tem uma grande expectativa. Tá gerando expectativa. Pois é. Depois essa peça vai andar por aí. Vai sabe? andar, E o pessoal tá falando, o pessoal nosso, né, tá dizendo, olha, é uma estreia nacional, porque realmente ela vai viajar, essa peça, pelo Brasil. É uma peça, ela é leve para viajar, assim, porque só tu em cena. Só eu em cena, um cenário muito bacana, um cenário encaixotável, literalmente, porque são caixas, e é muito legal, é muito bonita a peça, é muito emocionante. Eu faço uma parte da peça emocionado, assim, eu me emociono várias vezes, de arrepiar, e as pessoas se emocionam, sabe? As pessoas se emocionam junto, e não é uma emoção vil qualquer, uma emoção morrinha. Populista, não, é uma emoção onde elas compartilham aquilo que está sendo dito na peça, sabe? Quando você, por identificação, que é uma coisa nobre do ser humano, né? Essa empatia, você poder se emocionar por identificação. Está no mundo nobre do ser humano, na área nobre. Estarei lá hoje à noite para assistir a peça. Boa. Epa, ótimo. Muito obrigado. Você cara. também? Não, hoje não. E você também? Eu vou junto com o Juremir. O Fischer faz só depois da peça, que ele gosta depois da conversa com os psiquiatras. Mas vai ser legal essa conversa, hein? Não é assim, é diferente. Gente, muito obrigado. Hoje o papo foi com o Werner Schoenemann. A gente volta no sábado que vem, né, às 9 horas da manhã, aqui com Pensando Bem, programa com o Juremir, com o professor Fischer, o Matinal Jornalismo e a revista Parêntese. Valeu, até a semana que vem, bom final de semana. Tchau, tchau.